Então, boa noite, bem-vindo todos a mais um dia de trabalho na amorosidade. A pedidos pelo Lindomar, vamos falar sobre dor física. Porque o Lindomar diz ele que foi lavar o cabelo com condicionador Monange. Mas ele não usa, ele quer chuva. Mas que foi porque ele estava passando Monange no cabelo dele, condicionador, deu um mau jeito no braço, não consegue mais se mexer. Você nunca lavou o cabelo, primeira vez que foi lavar. Os brutos também amam. Os brutos também amam, é verdade. Para mim, isso é só história para pegar testado de 21 dias. Claro. Para mim é isso. Mas tudo bem, né? Isso. Quer ver, ó? Bota 3 notas de 100 na frente e vê se ele não estica o braço. Faz esse teste para ver se ele não vai esticar o braço rápido para pegar. E diz, é de quem pegar, primeiro. Vê se o braço dele não chega a sair e voltar. Faz o teste para ver. Olha ali, ó. Resolveu agora. Assim, ó. Bota 6 notas de 100 e diz que tem que digitar 2.000 palavras em 2 minutos. Vê se não vai digitar. Entendeu? Tudo vai dos tais interesses, como diz o Brizola. Se for interessante, se ajeita. Mas, a pedido, vamos falar então sobre dor física. Lembrando que a nossa proposta é uma proposta discipular. Discípulo é aquele que está aberto ao novo, ao diferente, que não está preso a velhas e antigas concepções. Certo? Durante a nossa exposição, aquele que quiser entrar para o diálogo, fazer uma questão, um levantamento, apontar algo, só levantar a mão. Isso não é uma doutrinação, é um trabalho dialético. Certo? Antes de começar, alguma pergunta? Não? Muito bem. Então vamos ver o que a gente tem aqui sobre dor física. Pergunta de um participante do grupo. Sofri um acidente e estou sentindo uma dor terrível ao lavar minha cabeça com condicionador Monange. Mesmo com a ajuda de remédios fortes. O que posso fazer para não sofrer ou sofrer menos? Alguns mestres espirituais conseguiram eliminar a sua identificação com o corpo e não sentir mais dor. Consigo fazer isso também? Caso positivo, caso eu consiga fazer. Como? Para mim só serviu para ter compaixão. Não compaixão, quando o cara se coloca no lugar do outro lá. Sim. Empatia. Empatia. Se identificou com... Eu usava muito isso aí, a ilusão, é só mediador, é só não sei o quê. Cara, uma torcida pequena, contínua. Quer dizer que tu não está desidentificado com o corpo, por isso sente dor ainda? Pode levar, entendeu? Só isso. Pode levar, se é pra ficar assim, pode levar. Sabe? E antes, sem a dor, o cara falou os outros mundos. Mas quando enfia um negócio embaixo da unha do cara, o machão vindo. Lembra aquela frase que a gente usa muito aqui? Eu só te dou o direito de me julgar o dia que você se erguer sobre os meus ossos e vestir a minha pele. Muitas vezes, todos esses clientes. E aí, quando o cara tá quando o cara tá mal, o cara. E sabe o que é mais interessante? É só voltar a ficar bem que a filosofia toda volta. É só isso, só aquilo, é só tudo. Se desidentifica do corpo. Sim. Pronto. Sabe, desidentificar do corpo, tanto faz. Se é homem, mulher ou... Senta embaixo de uma árvore, E medita. dobra E vai embora. vai pulverizando. Mas voltando então à pergunta do Lindomar e a questão do condicionador Monange. Nós vamos dizer, você está sentindo uma dor? Sim, está. Isso é ponto pacífico, não tem como mudar. A dor existe. Outro ponto, não há remédio que consiga tirar a dor? Não tem. Outro ponto pacífico. Então, você tem a dor, não tem nenhum remédio que possa resolver essa questão. Alguns mestres conseguiram se libertar da prisão ao que o corpo sente? Sim, alguns mestres conseguiram. Mais um ponto pacífico na sua questão. Então, primeiro, você sente a dor. Segundo, não tem remédio para ela. Terceiro, alguém já conseguiu viver sem dor.
3 pontos pacíficos. E a partir desses pontos pacíficos, perguntamos: o que pode fazer nesse caso? Temos 3 opções. Primeira, ser um mestre. Não é. Segunda, criar um remédio que faça efeito. Também acho que não é o caso. Terceira, aprender a sentir a dor. Aprender a aceitar a condição que tem. E não ficar resmungando, por que Deus inventou a dor? Nossa, porque eu nunca senti, então eu nem pensava nisso. Os outros que se ferrassem quando sentiam. Dizia, isso é porque tu não te concentra. Tu sente. Eu sempre avisei que esse negócio de ficar usando condicionador hormonante dá problema, tá vendo? É só para gastar à toa. Então, se você não é um mestre, você não tem como criar um remédio que resolva o seu problema, você só tem uma opção. Aprender a sentir a dor, aprender a lidar com a situação que a vida te põe. Só isso. Veja, você tem a dor, o remédio não a tira, e os mestres sabem como não sentir a dor. Portanto, ou aprende a ser um mestre, ou aprende a conviver com a dor, já que o remédio não tira. Ele quer amar ela, sabe? Ela não é muito Sobre a tua ótica do teu julgamento. Isso. Lembra quando ela estava em romance com outro, tu dizia, ama a dor que passa. Aí ela veio fazer amor com você. Deixa de ser fresco, né? Então, essas são as 2 únicas possibilidades. Já que remédio nenhum resolve, ou você vira um mestre, ou você aprende a lidar com a dor. Vira uma sofista e começa a essa. Aprendeu a lidar com a dor de um jeito. Se tu quiser, o Cid está aí para te ajudar. Ele foi bravo das mulheres agora. Ele quer virar o sapo do caldeirão. Então, o problema é que vocês sempre querem soluções que não existem. Querem, por exemplo, não sentir dor como um mestre não sentiria. Para isso, teria que passar anos se preparando, mas não fez. Agora, quer que por mágica, sem esforço algum antes, possa fazer, o que é impossível. É simplesmente impossível, não é assim que funciona. Para chegar no ponto de se desidentificar com a questão corpórea, né, e para se tornar um mestre que fez isso, você tem que dedicar uma existência ou mais toda a isso. Com referência à dor, enquanto o Francesco estava aí... Falando nisso, o Gilmar me ligou ontem. Sim. Por muitas vezes, eu sentia dor antes das pessoas chegarem, serem atendidas aí. Mas aí é a questão kármica, né, de cada um. Cada idiota escolhe a sua mediunidade. Exatamente. Então, assim, com relação ao braço, eu vou dar um exemplo, porque o Lindomar está muito preocupado com o braço dele, tá? Eu acho que existem questões que ainda não foram bem resolvidas por aqui. Setembro, eu comentei contigo que o meu braço direito estava com problema óbvio. Setembro, outubro, novembro. Mas é que é o cara lá de Pinto Bandeira que tu deixou de visitar. Eu não sei o que o cara fazia. Eu reclamei muito porque me doía o ombro direito. Reclamei muito. Reclamou. Fui lá no cara de Pinto Bandeira. Ele resolveu. Resolveu. Tá? Uma semana depois, o ombro esquerdo cai fora do lugar. Me lembra a piada do urso que dizia no final disse pro caçador: tu não vem aqui caçar, né? Não, exato. Mas aqui, ó, vamos ver se tu é bom agora. E ele disse, pô, agora esquerdo. Ah, fui lá, uma semana depois, coloquei esquerdo no lugar. Tudo bem, tranquilo, né? O esquerdo cai fora de novo. Tá? Eu disse, pá, caiu fora de novo? Em seguida, agora em dezembro, cai o direito. Eu reclamando. Putz, grilo, que situação. Aguenta. Ou vai lá no cara de Pinto Bandeira, que ele vai resolver a tua situação. Agora eu comprei mais de bandeira.
Lidou. A Silvana foi e lidorou do braço. Sabe aquela coisa, toda semana eu tenho um problema, eu preciso ir lá. Toda semana eu tenho algum problema e só ele resolve. Na brisa redonda das cadeiras e ó. Lindo, tem algo que não está bem resolvido entre vocês. Eu não sei, eu senti algo nesse... Existe alguma coisa? O que tu não fez com ele ainda que falta fazer? Porque isso é karma. Isso é karma. Eu ego. Muito bem. Muito bem. Mateus 17, 18 a 20. Jesus ameaçou o demônio e este saiu do menino, que ficou curado na mesma hora. Então os discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsar esse demônio? E Jesus respondeu-lhes: por causa de vossa falta de fé. Em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. É preciso fazer todo um trabalho de libertação da humanidade para chegar até onde os mestres se estabelecem. O primeiro é a libertação do lucro pessoal, ou seja, de querer parar de sentir dor. Enquanto quiser parar de sentir dor, não vai aprender a viver sem ter a dor através do que os mestres fazem. A libertação da humanidade talvez sirva para não querer fazer outra coisa se vem com opção. Talvez. Se vem com posição, tudo bem, eu tenho que fazer agora. Eu já ia falar de novo. E parece que tem uns doidos que nunca vieram, não precisam vir, então eu tô a fim de ver como é que é. Porque a dor está no pacote, né? Ou alguém passou mesmo de dor, na encarnação inteira. Faz parte do processo. Faz parte do processo. Isso. Aqueles que vivem como mestre entendem, mas vocês, seres que ainda estão humanizados, querem se libertar da dor utilizando-se do mesmo processo. No entanto, não querem ter todo o trabalho que eles tiveram para se libertar da dor. E isso é impossível. Isso é impossível. E aí me vem aquela frase que volta e meia o mentor diz: é como cães querendo construir prédios. Não dá. Dá para perceber em sua pergunta a busca do lucro individual, do levar vantagem. Dá para perceber o egoísmo presente na sua proposição, o eu primeiro. Dá para perceber que quer ganhar sem merecer. Pois é, de graça não se consegue nada. Para se ter algo nessa ou em outra vida, é preciso merecer para receber. Inclusive a dor. Outro ponto que talvez não tenha levado em consideração: uma das coisas que os mestres fizeram para aprender a viver sem dor e que os levou a merecer, não a sentir, foi aprender a conviver com a dor. Ou seja, só aprenderam a se libertar da dor sentindo a dor. Por isso que a dor faz parte do processo. Como é que você vai ter a condição de se libertar de algo que você nem conhece, se desconhece, que não faz parte da sua vivência? Então, só mergulhando profundamente nela é que você vai ter a opção de escolher se libertar dela ou não. Eles passaram anos a fio sentindo dores, aprendendo a conviver com elas de uma forma que a dor não mais doesse. Você, no entanto, quer o mesmo resultado sem passar por esse processo. Quer ganhar sem trabalhar para merecer. Esse é o aspecto que precisa ficar claro. Não tem jeito de se libertar da dor a não ser trabalhando em si a convivência com ela. Deus, muito obrigado pela dor minha de cada dia.
Eu espero hoje conseguir ser menos ignorante nas questões que eu tenho a aprender com a dor que o Senhor amorosamente me proporciona. Como se convive libertando-se dela? Está doente? Está. E daí? O que posso fazer? Não adianta tomar o remédio, porque ele não acaba com ela. O trabalho é aprender a sentir a dor sem valorizar o que está sentindo. É o que tem para hoje. É o que tem para agora. Bora. Tá doendo? Tá, mas e aí? Eu ficar reclamando não vai resolver nada. Potencializa. Isso. E foi isso que os mestres tiveram que fazer para um dia conseguirem não sentir a dor. A dor não passa sozinha. O que posso fazer? Está doendo? Eu não vou me entregar a essa dor. Vou conviver com ela sem reclamar. Isso é aprender a conviver com a dor. É o que tem. Só. Aprender a conviver com a dor é tê-la, mas não se desesperar por causa disso. Tê-la sem querer que de uma forma mágica passe. É aprender a viver o inevitável sem querer fugir dele ou sem supervalorizá-lo. E é assim que vocês convivem com a dor? É assim que a gente convive com a dor? Não. Começamos logo a reclamar dela, a aumentar os seus efeitos. Ai meu Deus, que dor horrível. Queria que isso acabasse, isso não acaba. Eu estou me sentindo tão mal. Não consigo mais passar o condicionador. Deixa eu te contar, então, se apanhei o cardiologista e o ortopedista. Eu disse, eu não vou na casa do ortopedista, porque outra vez ele só me enrolou. Eu já sei o que é. Daí meu irmão dizia que era coração e eu dizia que era medo. Tinha um papagaio, tinha um pescoço, tinha esmagado o dedo, não sei o que. Eu fui lá, o cara disse, tu vai no chuveiro, alivia, então é muscular. Eu nem lembrava que eu tinha músculo, eu só tinha osso e nervo. E meu irmão, coração. Ele veio com uns diriam gordura. Ele veio num negócio que pode ter sido uma distensão muscular, me tranquilizou. E ele olhou meu raio-x do papagaio e disse, não, isso aqui nem é nada. E eu já estava tirando monstro. Mas o que ele me falou me tranquilizou. Uhum. E eu não queria ir, já tinha presunção que eu já sabia assim. Foi bom ter ido, porque ele me trouxe essa versão num terceiro negócio, talvez de músculo. Que até você tem. Também. Eu só tinha osso e nervo. Mas sabe por que tu não tem mais? Porque tu vendeu aqueles aparelhos pro Daniel. Sim. Que tu fazia musculação todo dia, eu me lembro. Todo dia, das 5 às 9, 4 horas diárias, fazia musculação, eu me lembro bem. E só aproveitando, depois eu gostava muito de cortar grama, fazer alpinismo também. Esses músculos são veneno agora. E ter que curar uma máquina e cortar grama e ficar erguendo peso, mesmo que digam que vai fortalecer o corpo, que daí não vai dar nada nunca. Uhum. Mas assim, ó, eu só queria dizer, o que é muito legal quando jovem, talvez com o tempo, não vai nem querer que passe perto, vai pagar o que vai cortar grama, nem que me pague por ficar erguendo peso. É isso aí. Mas então o que é certo, né? É certo que uma fase da vida. Lembra? Isso. Lembra que a vida, a única constante é que ela muda. Sim. A única certeza é que vai mudar. Essas coisas antes, que legal. Muito cuidado com aquilo que a gente diz. Comigo, não. Eu faço desse jeito. Só gosto disso. Questão de tempo para tudo mudar. Eu quero na casa da grama e fazer calçada. Porque eu não vou ficar contando aquela merda cada 15 dias. Porque não dá, sabe? Mas tudo bem. Eu só estou dizendo as fases, né? Imagina com o sítio que tu queria ter, né? Sim, eu ia mesmo dizer. Eu acho que é um bom momento para comprar o sítio. Jogar uma cavadeira pra cima e esperar cair. Não, mas tu pode voltar lá pro lago, lá que estava ajudando a mexer no lago aquele. Por falar nisso, como é que tá o lago aquele? Tu tá indo lá pescar muito ainda? Meu pai que não. Mas sempre a crise da água, de entupir as mangueiras, não vinha água. Eles estão vivendo o inferno deles lá. Eu escapei um pouco. Te ligou? Meu pai ligou, acabou a relação dos peixes.
Não vou conseguir cortar não, mas que eu Porque meu pai também não. Ele não pode cortar grama em casa, mas lá no lago ele pode cortar a grama do sítio. Mas a questão do gramado, cortadinho, coisa mais linda. Eu sempre acho mais lindo um gramado. Ainda mais quando os outros fazem, né? E se eu puder lá, passar veneno para a grama não crescer mais. Imagina a qualidade mais avançada. Como a perspectiva muda, né? Sim. Ou tu tem dinheiro para pagar alguém para fazer, ou vai crescer dessa altura e aí tem que criar bicho. Vocês reclamam da dor ao invés de aprender a conviver com ela. Como querem conseguir o mesmo que os mestres conseguiram. Aí me lembro o cara que foi pedir não sei o que para o mentor, e o mentor disse, como é que ele disse? Vocês eram pequenininhos. Como é que foi a história? Como é que é? Não, é sobre a apometria. Ele começou a dizer assim, quando vocês começaram aqui, vocês eram pequenos, né? Daí com o tempo, cresceram, hoje vocês estão grandão. Eu fui estufando cada vez que eu falava. Quando eu não consegui mais estufar, eu fiz uma rasteira. Vocês acham que a espiritualidade precisa de vocês para pegar espírito obsessor lá, comprar, caminhar como um planeta? Só que quando eu criticava aquilo e eles comentavam essa vaidade, nossa, eu só faltava usar uma cueca puxando as calças e botar uma capa. Super lindo. Super lindo. Grande caçador de mago negro, gente. Grande caçador. Grande caçador. Mas depois que eles trazem a organização, joga aquele choque de realidade, joga um balde de água fria, cara, tá certo. Eu acho que eu sem ver nunca nada, nunca vi uma vírgula e acreditei em tudo nesse meu poder. Pra ver como é sedutor. Sim, é sedutor. Eu nunca tive prova nenhuma. Em casa rapidinho. O nosso outro falou lá no casamento. E nós e a Cláudia trabalhávamos juntos, aí com o espírito na Cláudia, e ele disse, não sei o que, papapá, se tu não me escutar, vou te mandar lá para o inferno. O espírito que estava na Cláudia deu um soco em cima da mesa, assim, tu não faz nada, eu vou onde que eu quero, tu não tem poder nenhum, e aquilo... Olha, chama a tia Elva de banho crítico, joga um balde d'água gelada. Resolve na hora. Né, Lino? Já sabe, quando alguém estiver meio nervoso em casa, meio nervosa, dessa altura assim, banho crítico, um balde d'água e vê que passa na hora. Fazer umas cartas de sal, de mazar, uma churrascaria. Banho crítico. O que foi, Cid? Tá rindo por quê? Isso vale não só para Cláudia, vale para outras por aí, entendeu? Em Bento diz que funciona também. Quero ver. Quando eu tiver daquele jeito, cuspindo fogo, batendo as portas, enche o balde com toda a calma, bota o balde, encher, espera e desce. Continua, não para. Quando estiver bem cheio, joga umas 2 forminhas de gelo, para ele esfriar bem a água, né, gelada. Continua falando. Quando tiver ali, fecha o olho e continua gritando. E... O mentor, você não é Deus brincando, né? Deixa a mulher brava. Ele disse, sim, então naquela hora ela tá bem brava, abri dela. Abri ela pra ver se Deus vai vir. Devem ter mortes menos dolorosas. Deve ter mortes menos dolorosas. Mas não sei, né? Deve ter. Como um amigo meu disse, morrer queimado deve ser pior. Então existem 2 coisas. A dor e a dor da dor. Existe a doença e o sentir-se doente. E a única forma de conviver com a dor é tê-la sem deixá-la doer. Ou seja, é ter a dor sem entregar-se a ela. Ter uma doença sem se sentir doente. É não se entregar a ela, apesar de tê-la. Não é ela que me domina. Ela existe, sim, existe, está aqui. Eu a sinto.
mas eu não paraliso a minha vida por isso. Tu quer ver? Tinha umas coisas que eu queria fazer, que eu achava que eu ia fazer. E quando eu estava fazendo, eu esquecia da coisa. Ou sentia bem pouco. Mas quando eu não tinha nada para fazer, eu sentava na cadeira e dizia: só tô eu e a dor agora. Daí Agora é o meu momento de curtir. percepção mental, né? Daí, tá doendo, como dói, mas se tu tá perdido com outras coisas, ela meio que fica em segundo plano. Por isso que é importante ter o CID, né, nessas horas. É difícil. Então essa é a única forma que existe para a dor, para parar de sentir a dor, aprender a senti-la. Sentir dor sem se morrer de dor por causa disso. Lembra? Morrer. O que é? No nosso entendimento, aquele que sofre é o que está morrendo, está morto. Então você não sente a dor? Sente. Mas você não precisa morrer por causa dela, você não precisa ficar sofrendo, não precisa ficar tendo autocomiseração ou se vitimizando. A dor existe, ela existe. Sim, existe. Ponto. Mas a vida continua. Eu escolho continuar vivo, eu não escolho me entregar a isso. Com todas as limitações que isso possa me dar. Porque a dor limita. Talvez esse seja um dos grandes vieses da dor. Limitar. Então a questão que se levanta nos lembra uma história do Chico Xavier. Já que fala em mestres na sua pergunta, podemos usar esse exemplo. Chico contou que estava num voo e o avião estava passando por muita turbulência. Ele e os demais passageiros achavam que iam cair. Por isso todos gritavam, inclusive o Chico Xavier. Chico, como os outros, começou a gritar e a berrar com medo da morte. Num determinado momento, viu Emmanuel aparecendo e perguntando: "O que houve, Chico?" E o Chico disse: "O avião está caindo, você não está vendo?" E Emmanuel respondeu: "Está. E daí?" E o Chico disse: "E daí que vai todo mundo morrer." Diz o Chico Xavier para Emmanuel. E o Emmanuel disse: "Está certo, você vai morrer, mas por favor, morra com dignidade. Pare de gritar no meu ouvido." Morra com dignidade, pare de gritar no meu ouvido. No final das contas, não tem ninguém que vai ficar aqui para a semente. Então, vá com dignidade. Não fique se vitimizando, achando que é muito melhor ou diferente de qualquer outro. Então, podemos utilizar essa mesma resposta para a pergunta. Se está com dor e ainda não fez o trabalho que os mestres fizeram para não sentir e nem descobriu um remédio que faça efeito, sofra sua dor com dignidade. Quem sabe assim consiga um dia não sentir a dor. Passe pelas situações que são difíceis para você nessa vida com dignidade, sem ficar tendo piedade de si mesmo ou se vitimizando, dizendo que você é o único sofredor do mundo. Passe o que você tem que passar nessa vida com dignidade. Você não é melhor, não é pior que ninguém. É só isso. Porque todos vão sentir dor. Todos vão ter situações que vão ser totalmente adversas e contrárias ao que desejam. Todos vão ter que aprender a perder, seja perca financeira, perca de saúde, perca das pessoas que são mais próximas, que têm mais carinho. Tem que aprender. Vai ter que aprender a lidar com isso, quer queira, quer não. Então aprenda a lidar com isso com dignidade. Simples. Simples assim. Alguém tem alguma questão, alguma pergunta? Eu tenho que compartilhar uma coisa que aconteceu na casa do Vanderlei comigo de novo. Opa! Ela passou o ano novo contigo lá? Eles vão anunciar com o Vanderlei, né? Ah. São Romero. Dois casais. Cheguemos lá, né? O Vanderlei tinha pegado um churrasqueiro para fazer a carne, né? E almoçar lá com nós. Não, parece que deu o churrasqueiro, já era 11 mil, churrasqueiro nada. O Vanderlei virou na fila. Chegou lá, passou a mão no celular e começou a ligar para ele. E ele disse que o Vanderlei não tinha ligado para ele, nem mandado mensagem. E nós lá esperando, quase o meio-dia e pouco, e nós esperando o churrasqueiro vir nessa casa.
O Vanderlei pegou e encheu o laço do cara. Chegou, passou a mão no pedaço de carne. Vou embora, não quero mais saber isso aí. Passou a mão no pedaço de carne e foi. E não voltou mais essa carne. Quem ficou na churrasqueira? Vou falar porque a Maria Lúcia não tá aqui, né? A Maria Lúcia, a Baixinha, ficou lá na churrasqueira, matando churrasqueira. Eu disse pro Romeu, mas o Romeu não quer ir lá pegar o desespero porque a Maria Lúcia não cansa. E se ela me deixa ficar perto da churrasqueira? Teve probleminhas, né? Alguma dificuldade? Esqueceu de chamar alguém? Não, Talvez, não? Então tá bom. Bom, tu achou que resolveu? Não, eu acho que resolvi. Pela paz com que ela descreve a situação, claro. Com todo o amor envolvido na situação. Para dele está mesmo. A Maria Lúcia falou uma coisa bem séria. Quem entra do teu lado só para te incomodar, deleta. Manda andar, porque daí tu não te incomoda mais. Sou por BH. Não, mas isso é essa parte. Bom. Muito bom. Mais alguém? Mais alguém? É carpaccio. Diz que é carpaccio. Vai fingir que tu é sofisticado. Vamos comer carpaccio. Né, Gui? Isso aí. Isso. Então é isso. A proposta hoje, então, a gente sai daqui com esse entendimento. Todos nós vamos passar por situações que a gente não quer. Nós vamos sentir o que a gente não gostaria de sentir. Nós vamos perder o que a gente imagina que nunca vai perder. Mas isso não quer dizer que a gente tenha que sair gritando por aí. Vamos ter dignidade, porque não é nada diferente do que todos já sentiram, os que estiveram por aqui, e todos que estão vão sentir também. Vão passar também. Então vamos fazer isso com um mínimo de dignidade. Só. Certo? Vamos trabalhar.